A gente não tem ideia de ser youtuber. A nossa ideia é criar uma família, sabe? Sim. Inclusive as pessoas que nos seguem, a gente sempre fala isso, família, papo com Deus. Porque se a gente criar esse hábito que eu faço parte desse movimento, esse movimento cresce. E outra coisa, acho que Deus, ele usa quem está disponível, obviamente, né? Só que por muito tempo a gente ficava olhando as igrejas e aguardando os movimentos das igrejas. E você vê que os maiores movimentos vieram através de movimentos evangelísticos. Eu conheço alguns aí de rua que são fantásticos, que cresceram e criaram uma família. Sim. Que hoje segue essas pessoas, se tornaram igreja. É o caso do Douglas Gonçalves, ele é filho do José Gonçalves, mas, cara, era um movimento evangelístico. E o nosso a mesma ideia, é ser um movimento evangelístico, porém com uma definição, né, que visa servir a igreja de Cristo e edificar o corpo místico de Cristo. Porque nós sabemos que Deus está erigindo um corpo, né? Um corpo espiritual. A Bíblia fala que Deus está erigindo uma casa para ele morar. Essa casa chama-se homem. Ele vai fazer de mim e de você a sua morada na eternidade. Então a gente fala, cara, se Deus vai morar em nós, então eu quero botar uma pedra nesse ser humano chamado nós, todos os dias. Então, se eu edifico você, eu estou edificando uma morada para o meu pai. Verdade. Se eu edifico você, se eu sirvo a igreja. Então muitas igrejas olham pra gente com medo e a gente fala, cara, a gente está aqui para servir vocês. Os pastores que entendem, que nos seguem, eles consomem o nosso conteúdo. Eles usam o nosso conteúdo, pregam nas igrejas. Cara, nossa doutrina é doutrina bíblica, doutrina apostólica. A gente não pega uma doutrina teológica. Hoje mesmo, a gente fez um vídeo ontem, aí tem uns teólogos que já entram, não, eu não concordo com isso, tal, porque ele aprendeu aquilo na academia, né? Na teologia. E a gente vai ensinar ele, à luz das escrituras, o que as escrituras dizem. Então, antes de uma teologia sistemática, a gente precisa olhar à luz das escrituras, o que aquele verso, o que aquela passagem quer dizer verdadeiramente. E Deus tem muitos mistérios. Você fala que o Apocalipse é um livro de mistérios, mas a Bíblia inteira é mistérios. Você só desvenda o Apocalipse olhando para os profetas e para a lei, para trás. Não tem jeito. A Bíblia fala, né, que o Senhor não fará nada sem antes anunciar os seus servos os profetas. Então todos os mistérios do Apocalipse tá na lei. Nós escrevemos o dicionário do Apocalipse agora em dezembro. Começamos com 3 páginas, 4, já está em 12 páginas. E é uma coisa que nunca vai se esgotar. Só que se o cara pega ali o manual do Apocalipse e fala, da onde vocês tiraram isso aqui? Tem todas as referências. Tem Amós, tem Joel, tem Ageu, tem Zacarias. Você conecta. Então, quando você lê, é impossível que você não se dê por convencido que mar na Bíblia significa povos, línguas e nações. Eu já vi um pastor pregar, por exemplo, que o mar não vai existir. Então não existe baleia, não existe peixe. Na eternidade não vai... As coisas mais maravilhosas que Deus fez, que nunca pecaram, não vão existir por causa do pecado do homem. Não faz o menor sentido. Então mar na Bíblia significa povos, línguas e nações. Onde está isso? O anjo mostra para João. Olha, mar que você viu, que a besta subiu, né, que a grande meretriz estava sentado, são povos, línguas e nações. Então a gente pega os versos e conecta e mostra isso à luz das escrituras. Então por que Deus fala através de símbolos, né, por parábolas? Para que quem vê não veja, né, e para quem ouve não entenda. Então é para confundir, na verdade, né, os grandes teólogos aí, as pessoas da lei. Mas por que eles têm medo de vocês, cara? Porque assim, porque tem esse repúdio, né? Que vocês ensinam, né, a teologia. Por quê? Vão desmascarar algumas coisas que a gente nasceu assim, aprendeu, ouvindo, né, seguindo. Será que é isso ou tem uma outra razão por causa disso? Então, eu converso com muitos pastores. Então eu vou pegar, por exemplo, o pastor Elias, que é um grande amigo nosso. Ele nasceu, cresceu, ele tem um coração piedoso. E eu acredito que muitos deles... eles aprenderam errado. Então, para você fazer uma boa teologia hoje, você tem que desconstruir a teologia que a pessoa tem. Então eu falo que é muito mais difícil fazer o trabalho que a gente faz do que eu ligar o microfone e falar que você é o centro do coração de Deus, que Deus te ama, que você é que nem uma flecha, que Deus vai te mirar e vai acertar o alvo e você vai arrebentar em 2022. Isso soa melhor aos seus ouvidos, porque isso é o que você quer ouvir, né? Então é muito mais complicado que isso. Então fazer a teologia que a gente faz hoje à luz das escrituras, a gente tem que dizer o seguinte, peraí, a interpretação que você tem, por exemplo, está errado. A interpretação que você tem de Atos 2, foi o que nós fizemos no estudo passado, está errado. Você entendeu errado. Talvez o nome do nosso canal deveria ser Você Entendeu Errado, né? Mas a gente colocou o Papo com Deus. A gente tem alguns canais lá, Papo Direto, tal, que a gente fala, faz uma reflexão, mas em geral é estudo. Se você quer aprender sobre o arrebatamento da igreja, tem tudo sobre o arrebatamento da igreja. O nosso site, hoje nós atualizamos, está com 15 cursos hoje? Sim, 15 cursos. Nós temos mais de 90 vídeos, todos gratuitos. Nós temos 140 e-books no site, todos gratuitos. Quem disponibiliza um arsenal de material desse gratuito? A gente teve 100 mil downloads só no ano passado.
Então, eu acredito que algumas pessoas, elas têm o coração puro, né? Mas elas aprenderam errado. Então tem uma barreira. Lembra que Paulo fala, olha, existe um muro de separação entre judeus e gentios? É como se fosse um muro entre nós e os pastores. Então precisa derrubar essa barreira para depois de fazer uma boa teologia. Os pastores que sabem de verdade, eles aprenderam errado e tem pessoas que são maliciosas e usam para o erro mesmo. Eu vou dizer para você, para não ser leviano, são pouquíssimas pessoas que são assim, tá? Boa parte delas, eu diria que quase 90%, aprenderam errado mesmo. Então, para você mostrar o erro para ele, você tem que sentar e mostrar linha a linha. Por isso que às vezes a gente não consegue fazer um vídeo de 10 minutos. Nossos vídeos são de 30, 40 minutos, às vezes de 1h30, porque é uma doutrina. E como é que você desconstrói uma doutrina? Por exemplo, você falar para você que você morreu e você não vai pro céu. Você nasceu, cresceu e aprendeu que você vai pro céu. Como é que eu falo para você que se você morreu e você vai pro inferno? Você não vai aceitar isso. Mas, biblicamente falando, inferno não é o que te mostraram. Inferno é uma tradução precipitada, né, tardia, vamos dizer, do século IV de São Jerônimo. Sim. Então foi feito errado essa exegese do inferno. E o inferno ela tem separações. Local de consolo, seio de Abraão. Está onde? Está no Hades. Jesus já mostrou isso. Ah, mas quando ele subiu, levou o cativo ao cativeiro. Será? Qual que é o cativeiro do homem? O pecado. O pecado do homem é que aprisiona o homem, é o cativeiro do homem. Então, quando Jesus leva aos céus a chave da morte, ele está levando o cativeiro, aquilo que podia prender a morte, a autoridade. Agora, foi-me dada toda a autoridade sobre o céu e sobre o que está debaixo da terra também. Então, Jesus é o Senhor das almas que estão no Hades, algumas no seio de Abraão e outras em local de tormento. Por isso que ele fala para Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, essa pedra é ele mesmo, Cristo, e ele fala, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Por quê? Porque vocês vão morrer em mim, vocês vão morrer em comunhão comigo, e quando eu voltar no último dia, vocês vão ressuscitar. Então as portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. Porque hoje as pessoas morrem por conta do pecado. O que aprisiona o homem? Um pecado. Cristo, ele venceu a morte. Por quê? Porque ele não tinha um pecado. Pensa acontece um crime. Aconteceu um crime, um cara matou alguém na rua. Só que esse cara realmente não matou. Não foi ele que matou. Mas ele é preso. O que acontece se ele não tiver culpa? Ele é solto. Com Cristo aconteceu a mesma coisa. Ele morreu, ele foi pro Hades. Só que aí viu que ele não tinha pecado. Sabe? Que ele não pecou. Então o que acontece? A morte não consegue reter ele. Ele vem e participa da ressurreição. Com a gente vai acontecer a mesma coisa. Se a gente morrer em Cristo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, o que vai acontecer? A gente vai chegar no final, né, quando Cristo voltar, na sua vinda ali após a grande tribulação, ele vai abrir as portas do inferno. Por isso que ele fala para uma igreja em Apocalipse, eu tenho a chave do inferno, ou seja, eu tenho toda a autoridade. Quando eu voltar, eu vou abrir essas portas e vocês vão sair. E a porta da morte não vai prevalecer contra vocês, porque vocês estão em mim. Eu venci a morte, vocês vencem a morte através de mim. Só que você não faz essa conexão, Dedé, porque você lê a Bíblia inteira e Jesus fala assim, aquele que crer em mim, mesmo ainda que morra, viverá. Jesus está deixando claro isso para você. Se você for ler em Ezequiel no Vale de Ossos Secos, ele fala assim, vocês saberão que eu sou o vosso Deus, quando no último dia eu vos abrir a vossa sepultura, povo meu. Tá lá, tá explícito isso. Então assim, a sepultura, quando ele coloca ali, ele diz assim, trazer novamente a vida. Você vai ver várias passagens que Jesus fala, aquele que perseverar até o fim, eu vou te dar do maná escondido. Né, maná escondido, corpos glorificados. Esse é o significado de maná escondido. Porque seus pais comeram maná no deserto, mas eles morreram. Porque, símbolo do pecado, da lei. Agora, assim, aquele que acreditar em mim, eu vou dar um corpo glorificado, que é a Nova Jerusalém, que você vai ver em Apocalipse 21. Então, quando você vai conectando os versos, você vai conseguindo mostrar para ele que a doutrina do céu, por exemplo, é uma doutrina errada. Eu não estou dizendo que nós não vamos subir aos céus, tanto que seremos arrebatados nas nuvens. Mas o céu não é o destino final dos homens. Cristo desce e reina na terra, 1000 anos, restabelecendo todas as coisas. Para quê? Para depois ele queimar tudo? Não faz sentido. Então, a nossa ideia, à luz das Escrituras, mostrar mesmo como os apóstolos acreditavam, né? Os discípulos de Cristo e os primeiros pais da igreja. E por que essa doutrina foi sendo moldada ao longo do tempo. Então, assim, eu acho, na verdade, que existe um grande problema teológico no nosso meio, mas também tem um problema da humanização, né? Eu acho que o mundo entrou muito dentro da igreja. A igreja foi feita para contagiar o mundo, mas o mundo acabou contagiando a igreja. A igreja precisava influenciar o mundo. Sim. Mas a gente está sendo influenciado pelo mundo.